Olá, mais um episódio do Observatório Debate e hoje nós temos o privilégio, a satisfação e também a honra de contarmos com a presença do jornalista Laerte Cerqueira, diretor-chefe, editor-chefe e editor-geral de jornalismo da Rede Paraíba de Comunicação, né? Uma rede que inclui duas afiliadas da Rede Globo, o Jornal da Paraíba, o CBN, duas rádios CBN, o G1, mas Laerte Cerqueira, além de ser um jornalista consagrado que ele é também um acadêmico, é professor, né, tem títulos acadêmicos relevantes. Eu, além de começar agradecendo, Laerte, eu gostaria mesmo que você descrevesse essa sua trajetória acadêmica antes de entrar no jornalista. Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer, Rubens, o convite. Em outro momento eu não pude vir. Que bom estar por aqui. Acho que o Observatório faz um papel importante, é um coletivo importante para observação, questionamento, para entender e colocar sempre uma pulga atrás da orelha de qualquer jornalista da Paraíba, no sentido de que é preciso pensar a atividade o tempo inteiro. É um processo que é constante. A gente, de fato, como jornalista, sabe que é difícil, às vezes, fazer autocríticas, né? É difícil, às vezes, a gente às vezes não para analisar o que a gente está fazendo. E o Observatório coloca luz em questões que precisam ser pensadas muitas vezes e que a gente deixa passar. Acho que o coletivo faz um papel importante. Eu faço até parte do grupo, mas eu me autodeclarei suspeito, né? Me averbei suspeito porque eu ainda estou na mídia, né? Então, sim. Não dá para você discutir isso. O faço na academia, eu faço nos artigos científicos, né? Eu escrevo periodicamente artigos científicos de análises de pontuais de mídia, quando a gente fala de desinformação, de curadoria, do que eu chamo de telejornalismo de brechas, a gente está escrevendo sobre isso, meu ex-orientador, Fabiana Siqueira. Então, essas discussões a gente trava observando a mídia, né? Eu sou jornalista desde 2003, né? Eu sou baiano, mas estou aqui, felizmente, vou fazer 25 anos aqui agora em abril. E eu já trabalhei como repórter no Correio da Paraíba, no jornal, na TV Correio, né? Depois fui para Cabo Branco, de lá não saí mais, né? Desde 2008. Saí 2 vezes para estudar inglês e depois para fazer o doutorado. Mas estou lá esse tempo, esses 15 anos. E sou mestre em letras pela Universidade Federal da Paraíba, né? Eu estudei a linha da análise de discurso. Na época não tinha o mestrado em jornalismo e eu não tinha condições de ir para o Recife. E aí a única curso que cabia um estudo jornalístico era sociologia e letras na área de análise de discurso. Então eu consegui fazer análise de discurso e estudar, inclusive, o Jornal da Paraíba e o Correio da Paraíba, à época, em 2006, em letras, né? Era um produto jornalístico que estava sendo estudado no mestrado em letras. Depois me dediquei à TV mesmo, às reportagens de rede, às séries. Só que aí em 2014 eu resolvi fazer doutorado. Eu sempre achei importante a leitura acadêmica, a reflexão acadêmica e o mercado. Tanto que eu sempre fiz tudo de maneira muito paralela. Mas, felizmente, encontrei também empresas e pessoas nessas empresas que entenderam a necessidade e abriram possibilidade de eu fazer isso, né? De fazer um doutorado, por exemplo, no Recife, ter que viajar e voltar e, ao mesmo tempo, continuar trabalhando. Isso aconteceu, por exemplo, na TV Cabo Branco. Eu era repórter e eu fiz o doutorado trabalhando, né? Mas eu sempre achei importante essa reflexão acadêmica, e mesmo estando no mercado. Felizmente, eu consegui unir as duas coisas. Nem todo mundo consegue, por vários motivos, né? Não cabe aqui dizer, mas eu consegui. E foi bom porque eu consigo hoje ter um olhar a partir dessas perspectivas que se retroalimentam, né? Principalmente no momento que a gente vive do jornalismo hoje, de grandes desafios, e que a academia me ajuda a refletir sobre esses desafios diários que a gente tem. Então eu fiz mestrado em letras, fiz doutorado na UFPE, no Recife, doutorado em comunicação. Doutorado em comunicação. Aí passei um tempo em Barcelona, na Espanha, para concluir o doutorado, que é o chamado doutorado sanduíche, né? Eu fui para lá, tinha um orientador muito bom que queria que me acompanhasse, Rodrigo Alsina, que fala sobre a construção da notícia, sobre as questões éticas, os desafios que a gente tem. Então, eu fui para lá, foi um período importante, porque mesmo fazendo o doutorado trabalhando, esse período do sanduíche de
8 meses. Na verdade, foi 8 meses de sanduíche, mas 1 ano só para concluir o doutorado. Esse foi um período importante, de deslocamento mesmo do dia a dia, porque o dia a dia você sabe que consome muito, né? Não só intelectualmente, como fisicamente. E foi 1 ano só me dedicando às leituras e à escrita, e foi muito importante esse período. Em 2017, eu fui para lá, em 2018 eu terminei o doutorado, e aí quando eu terminei o doutorado, eu continuei fazendo artigos para livros, né? Eu pesquiso telejornalismo numa rede chamada Rede Telejó, que é a rede pesquisadora em telejornalismo no Brasil. Então, eu faço parte desse grupo. Então, anualmente, a gente escreve textos e livros sobre telejornalismo. E continuei escrevendo. Como eu entrei como professor colaborador permanente do PPJ, que é o Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFPB, né, o mestrado, eu continuo produzindo. Né? Semestre sim, semestre não, eu dou aula, né? E oriento alunos de vários que estão estudando vários meios, né? Não só TV. Obviamente, a minha afinidade é a TV e mais hoje internet, porque a gente meio que junta. Hoje a gente fala em telejornalismo em telas, né? Porque a gente faz o telejornalismo no formato de televisão, mas esse telejornalismo está em todas as telas e a gente não pode abrir mão disso, né? Então, hoje escrevo também sobre isso e oriento os alunos, né? Você, me parece, foi no dia 17 de fevereiro passado, você assumiu um cargo de direção, de editoria. Editor-geral de jornalismo da rede. Me parece que você é televisão, só as mídias... Todas, né? Todas, inclusive G1, os portais... G1, G1 Paraíba, Jornal da Paraíba, CBN... Certo. E TV Cabo Branco e Paraíba. O acompanhamento então, editorial. Você era o repórter e colunista político. Repórter para reportagens especiais e colunista político da rede. Né? CBN, televisão. Como é que fica agora? O Laerte deixa essa... Inclusive um blog, né? Que você compartilhava não. Você partilhava. Partilhava, né? Partilhava com a nossa colega Angélica Nunes. Eu falei da trajetória acadêmica, vamos lá só para a trajetória profissional mesmo, certo. De mercado. Em 2008, quando eu entrei na Cabo Branco, eu entrei para fazer reportagens políticas na Assembleia Legislativa. Na época, a diretora era Ana Viana, eu cobria diariamente a Assembleia. Você já tinha essa experiência, já vinha da TV Correio? Na verdade, na TV Correio eu já fazia algumas coisas de política, política e questões sociais. Eu sempre gostei muito, né? E aí, à época, eu fui chamado para Cabo Branco, em 2008, e eu fui cobrir a Assembleia diariamente. Fui fazer um quadro chamado Eu Quero Justiça, e aí fui apresentando projetos que debatiam questões sociais aqui no Estado, com umas séries, e aí fui ganhando uns prêmios, e aí fui, obviamente, me projetando nessa linha mais política, questão social. Né? E aí, quando foi em 2014, eu fui convidado pelo Jornal da Paraíba para assinar uma coluna no Jornal da Paraíba, quando, inclusive, acho que você estava lá assinando, né? No Jornal da Paraíba, 2014. Acho que sim. Acho que sim. 2013 foi que me chamaram para lá. Assinei a coluna de política. Né? Então, a partir daí, eu foquei o meu olhar mais para o jornalismo político mesmo. Né? Eu falo político, mas não um político partidário, político declaratório. Eu sempre achei que Porque o que aconteceu, Rubens, na trajetória? Eu comecei a perceber que para debater aquilo que eu queria, que era a sociedade, questões sociais, desigualdade, questões de direitos humanos, eu precisava debater a política. Eu precisava estar na política. Não tinha como separar uma coisa da outra. Né? E aí acabou que eu fui para o jornalismo político a partir desse olhar mais social, a partir de 2014. Aí, em 2014 até 2017, eu fiquei com a coluna do jornal e com o blog, porque depois que o jornal fechou, virou blog. Né? Virou blog. E aí, depois que eu terminei o doutorado, eu voltei só para fazer política na TV e na CBN. Porque eu também já estava na CBN antes de ir para Barcelona para fazer o doutorado. E aí o que aconteceu? Eu fiquei só pensando na política. Né? Mas, no final das contas, eu sempre tive um olhar sobre o jornalismo, né? Sobre as questões éticas do jornalismo, sobre as questões do dia a dia. Né? Isso talvez tenha me levado para fazer coisas que estavam, inclusive, fora do meu escopo diário, né? Porque
eu olhava para a política, mas eu olhava para o jornalismo do grupo, né? Então acabou que meio que as coisas se confundiram no meio do caminho aí, de maneira positiva, né? Porque eu sempre tive muita preocupação com a informação, não só com a minha informação, mas com a informação das pessoas que estão ao meu lado e da empresa que eu represento, né? Porque faz parte desse nosso trabalho ter cuidado com isso. Porque não basta só eu estar fazendo um trabalho correto. Exatamente. Porque o que ocorre é, se eu faço um trabalho correto e o meu colega faz um trabalho errado, as pessoas não fazem muita diferenciação. É assim, é a empresa de maneira geral. Verdade. Jornalismo político, a minha percepção, eu sempre acompanhei, né? Participei um pouco, porque fui colunista durante muitos anos. Né? Vamos lá. Você foi. Não, mas eu digo, mas eu nunca fui. Por exemplo, eu não tenho proximidade nenhuma com os figurões da política. Zero. Não tenho fontes. Eu era mais assim um depósito de denúncias sobre a administração pública. Meu foco foi esse. Mas tudo bem. Mas assim, olhando a quem se dedica ao chamado jornalismo político, ou análise política, ou colunismo político, né? Eu acho que a maioria dos colegas que atua nessa coisa, eu vejo muito preso a uma espécie de rame-rame, sabe? Aquela coisa, o ramerrão, de dizer... Mimimi, né? Comentar, por exemplo, eu me bato com isso aqui, já com alguns colegas, essa é uma questão recorrente aqui neste programa, inclusive, porque outro dia estavam fazendo uma análise de uma foto de Romero, o deputado Romero Rodrigues com o prefeito Bruno Cunha Lima. Uma análise, porque a foto era em Brasília, no gabinete de Brasília, Romero estava com um semblante sério e o prefeito rindo. Aí, sabe, eu não sei se alguns colegas entraram nesse ramo da semiologia e tal, mas eu fiquei... Isso são pequenos exemplos. O governador desembarcou em Cajazeiras e ao lado só estava o deputado Agnaldo Ribeiro. O que é que isso significa? Entendeu? Esse tipo de coisa eu acho absolutamente irrelevante para um Estado pobre, com tantos problemas. Quer dizer, a gente ter pessoas que podem render muito mais instigando, provocando, investigando problemas reais da comunidade, da população, mas se dedicam. De fato. Como é que você tem essa... Eu tenho essa percepção, Hugo. Eu tenho uma percepção de que a gente faz, por exemplo, um jornalismo declaratório excessivo. Não acho que a gente tem que estar só repercutindo declaração de A ou de B, né? Ou se a gente for repercutir essa declaração é a partir de uma perspectiva mais profunda, de análise, em busca de dados. Eu acho que esse rame-rame ele existe e ele às vezes, e muitas vezes, aí nesse caso muitas vezes é excessivo no sentido de que busca-se aí o clique, no caso de sites e blogs, é o clique, é o page view, porque gera resultados matemáticos lá de acessos, né? Mas aí é que tá, realmente gera, né? Gera, dizer, incrivelmente gera. Fulano disse que... Gera porque você tem um público, uma bolha, você tem as pessoas que repercutem, enfim, isso gera. A minha preocupação, e é uma preocupação que eu tenho enquanto profissional, é quando você só faz isso. Quando você vive em função disso. Eu acho que isso pode ser algo que você pode usar em algum momento, né? Mas me preocupa, e aí eu luto contra isso, porque, inclusive, tem questões muito estruturais mesmo, de capacidade de produção. Mas a gente tem problemas sérios no Estado, e aí concordo contigo, que a gente precisa discutir. Né? Lógico. A gente precisa discutir uma taxa de analfabetismo que é de 13%. 407 mil paraibanos são analfabetos, mas 2 milhões de paraibanos são semi-analfabetos. 2 milhões, a metade da população. A gente precisa discutir o nosso índice de saneamento, e tudo isso tem a ver com política. Exatamente. Né? Tem a ver com política. De fato, a gente precisa olhar muito para isso. A gente precisa olhar os dados da gestão pública, e a gente não olha. Porque dá trabalho, porque muita gente não tem condições de fazer... porque toma conta de um blog ou de um portal sozinho, e tem as questões políticas também, políticas e econômicas, que interferem nesse olhar mais apurado sobre
o jornalismo político não na perspectiva do partido ou da pessoa, da persona, ou simplesmente da análise semiótica do momento eleitoral, né? Eu acho que é um defeito, de maneira geral, nosso, e aí, quando eu me coloco como nesse bolo, é porque eu estou sempre na tentativa, pelo menos isso está ocorrendo. Né? Mas você, veja bem, agora, olhando esse problema de outro ângulo, né? Eu estou insistindo nisso porque você é do ramo. Certo. Esse é um fenômeno do jornalismo paraibano, eu digo fenômeno, porque me disseram, um colega me disse, eu não sei se isso é Tony Souto-Maior ou Crilson Júnior, alguém que trabalhou em Pernambuco. Suetônio. Suetônio. Que lá, a dimensão que eles dão, por exemplo, a futrica política que da Assembleia de Câmara, é muito pouco. Pelo menos será no tempo do impresso. Que certa vez me contaram que escalou um repórter para cobrir uma sessão lá na Assembleia, que havia uma discussão, e o chefe do chefe procurou, disse, cadê o repórter voluntário? Nós estamos para a Assembleia. Fazer o que na Assembleia? Entendeu? Fazer o que na Assembleia? Aqui na Paraíba nós temos uma bancada da imprensa na Assembleia. Não é? Uma relação, inclusive, questionável, né? Entendeu? E temos uma bancada. Então, você tinha... Eu me lembro, quando eu era editor do jornal, tínhamos o credenciamento de repórteres na Assembleia. Inclusive, a Assembleia pagava por esse credenciamento. Era uma coisa absurda. Isso inclusive, funcionava como uma complementação salarial, que os empresários gostavam muito disso. Né? Você pagava, o cara estava cobrindo na Assembleia. Quer dizer, realmente convivi com esse tipo de coisa no tempo do jornalismo impresso. E hoje, como é que está essa situação? Vocês têm repórteres destacados para cobrir a Assembleia? Câmara o que a gente de fato tem feito, sabe, Rubens, e eu vou falar agora com relação à rede, a gente tem um núcleo de política, né, que é Angélico Nunes, João Paulo Medeiros, eu e agora Felipe Nunes, em que a gente cobre a política, evita, sim, esse rame-rame, a gente discute isso e tem tentado fazer algo diferencial justamente para sair desse processo. Por exemplo, a Angélica Nunes é especialista em dados, ela estudou isso, ela sabe entrar num site do Tribunal de Contas, num site do Tribunal de Contas do Estado, da União, e buscar dados e faz muitas reportagens com dados. O próprio João Paulo Medeiros faz isso. E Felipe Nunes, mais ligado à questão das fontes. Então, é um núcleo que está preocupado muito mais. E aí eu, no núcleo, pensando as questões sociais, esses dados, para mim é muito importante isso. A gente, obviamente, luta para sair desse rame-rame. Mas eu não vou dizer a você que a gente não entra nisso, porque sabe que isso gera audiência. Gera audiência e gera, inclusive, visibilidade para um outro conteúdo que a gente quer que a pessoa acompanhe. Né? Agora, olhando de fora, e olhando como quem está analisando a mídia, né? Fora do meu grupo, acho sim que a gente investe muito quando eu falo os jornalistas investem muito nesse mimimi por uma série de questões, porque não querem ou não podem ir em busca das informações que podem de fato mexer com o status quo, né, como Estado, porque não tem condições de fazer isso, porque não tem muitas vezes tempo de fazer isso e usa para o mimimi, porque o mimimi ou o rame-rame dá resultados imediatos de page view, né, de acesso. Isso acaba... Há questões várias, né, nesse sentido. Eu estou vendo aqui, eu abri o Jornal da Paraíba e tem aqui, Falcão confirma a conversa com Romero, mas mantém pré-candidatura. Eu não estou dizendo, eu não sei quem escreveu isso aqui, mas eu nem quero ver. Pelo Falcão? Falcão, né? Aí eu pensei disso. Deve ter sido. Aí eu imagino Falcão, como eu não sou do ramo, eu penso em Falcão do Ceará. Eu penso em Falcão, o jogador. Mas é isso que eu falei, você fala aí... Você que é Inácio Falcão, que é um deputado exatamente. do PCdoB. Inácio Falcão, do PCdoB, que é pré-candidato a prefeito de Campinas. Você está falando para um grupo, para um foco. Né? Para isso dá acesso. Dá acesso para um grupo específico que consome. Né? A gente precisa lembrar que a gente produz, e aí você pode até contestar. Né? A gente não faz mais esse jornalismo... faz para um foco, para os grupos, para as bolhas, e precisa atingir um público maior. Eu acho que quando a gente discute e amplia e tenta
ampliar o debate com questões mais profundas sobre a realidade paraibana, que tem uma relação direta com a omissão, a ineficiência, a incapacidade política de transformar a vida das pessoas, isso atinge o público maior. Mas não dá para produzir isso o tempo inteiro. Eu recentemente fiz uma série sobre obras inacabadas, no ano passado, 2 séries. Sobre energias alternativas? Energias alternativas Foi antes. A do ano passado eu fiz 2 séries sobre... foram 6 meses de produção, uma, e mais 3 meses, porque precisava entrar logo, e mais 6 meses de produção, de pré-produção, produção, gravação e edição, para entregar 4 matérias, para debater 33 obras paradas que estavam no Estado, de 436, tendo que ler relatório do Tribunal de Contas, relatório do Ministério Público Federal, relatório... Então, a gente não se exime de fazer isso, mas também não é simples fazer, né? Toda hora que a gente pode fazer. O que eu estou dizendo é o seguinte, o nosso foco é, sim, olhar para essas questões mais profundas, complexas do Estado, que estão relacionadas com a política e, consequentemente, são e fazem parte do jornalismo político. Mas não dá para fazer isso todo dia e no dia a dia. Mas aí você diz, e o dia a dia, como é que a gente pode melhorar? A gente precisa, obviamente, a gente, quando eu falo todo mundo do jornalismo político, né, não é só o local que eu estou, dá menos espaço ao jornalismo declaratório, que é fulano disse, Beltrano disse, e a gente fica nesse disse-me disse, só que a gente não vai... Fala, outro retruca e tal. E não é fácil, inclusive, e a gente tem tentado lutar contra isso, evitar esse... tal pessoa fala, tal retruca. Sim, mas vamos lá, o que é que de fato tem por trás dessa fala? Né? É uma luta diária nesse sentido. E agora né? a gente está abrindo em plena temporada de troca de partidos e tal. Exatamente. Aí, realmente foi que eu compreendi. Aí tem aqui no blog seu e de Angélica, né? Acho que foi a Angélica que fez? Não sei. Aqui está. Eu só estou vendo os títulos. Lucinha Lima troca PSD pelo Avante. Dia após assumir vaga na LPB. É um fato. É o fato. Aí é aquela história de... É o registro, né? É o registro. É porque nesse momento a gente está no momento da janela partidária. Então esses movimentos, eles... Sandra Marrocos anuncia filiação e apoio a Rui Carneiro. Aqui, outro fato. Surpreendente esse. Então, inclusive porque por trás de um apoio de uma progressista que era do PT, do PSB, há um partido Podemos de Rui, que se caracterizou como um centro-direita ou centro, é um fato. É um fato. Não, isso aí realmente... Aí eu pergunto, isso aqui mesmo, merecia uma entrevista com Sandra Marrocos? A gente colocou na CBN a entrevista com Sandra Marrocos, e o áudio, e eu não sei se a Angélica descreveu aí, mas a gente colocou. Sim, então deve ter algum conteúdo aqui. Não dá para reparar. E aí ela disse que, inclusive, mudou de partido, começou essas tratativas de mudança de partido, falamos com ela hoje de manhã, porque ela foi praticamente expulsa do PSB há um ano, quando mudaram a direção do partido sem avisar ela. E aí ela falou, não, já comecei a negociação nessa época. E como ela é pré-candidata a vereadora, ela teve que encontrar um partido. E hoje, com essa história de você ser pré-candidato sem mais coligação, você precisa ter um partido forte que lhe dê estrutura e condições para ir para o embate. E Sandra aí foi atrás do Podemos, de Rui Carneiro, que é um pré-candidato a prefeito de João Pessoa. No final das contas, Rubens, eu acho que o time de política da Rede Paraíba tem lutado sim. E tem feito isso, né? Buscado discutir questões mais complexas, sociais, e em busca de dados públicos, por meio da lei de acesso à informação, por meio dos sites, porque tem muita informação que está lá e que a gente precisa traduzir para que a população entenda. A gente, obviamente, coloca o rame-rame porque gera engajamento. Aí, no final das contas, Rubens, vamos lá. A gente está falando de audiência. Claro. Porque, no final das contas, a gente precisa apresentar a audiência. Exatamente. Né? Exatamente. E se isso gera também audiência... Agora, não concordo, e aí eu não gosto, enquanto jornalista de política, enquanto leitor, cidadão, que se resuma a atividade do jornalismo político a isso. Tem que ter um equilíbrio, né? Eu não sei nem se é equilíbrio, eu acho que tem que ter menos, né? Menos, né? Menos, né? Não, mas eu digo equilíbrio no sentido... Porque está tão preponderante, está tão prevalente que a gente, né, diz, rapaz, bota aí 50-50. É porque é mais fácil fazer, né? É mais fácil. Existe uma... Claro, a internet trouxe
zilhões de benefícios e zilhões de problemas para a comunicação e para o jornalismo, sobretudo. Qual é a sua avaliação? Você conviveu ainda com o impresso? Convivi. Conviveu com o impresso e você convive hoje muito afirmativamente no virtual, na web. Qual é a tua avaliação? O nosso jornalismo melhorou, piorou, está na mesma? Rubens, ele tem mais desafios, né? Assim, eu não acho que piorou. A gente tem exemplos muito bons e tem exemplos muito ruins. Como a gente tinha há 20 anos. Né? Só que o que ocorre hoje é que a gente tem muito mais conteúdo circulando na rede. A gente tem muito mais conteúdo independente circulando na rede bom. Como a gente tem uma exigência dos meios tradicionais de produzirem conteúdos também bons. Agora, aquela história. O que a gente precisa ver é que vivemos um desafio gigante no jornalismo, e não é um desafio mais que a gente tinha de mudança de rumo a cada 10 anos. A gente precisa mudar o olhar que a gente tem sobre a atividade, sobre a produção jornalística a cada 2 anos, porque vem uma tecnologia de informação e comunicação que muda o processo produtivo, que muda a forma de apuração, que muda a forma de veiculação de conteúdo. Ao mesmo tempo, a gente vive no jornalismo profissional eu não sei se a palavra é luta, mas vive com um outro elemento que é muito forte nesse processo, que é a própria sociedade produtora de conteúdo. Que não é um conteúdo jornalístico, mas é um conteúdo informativo que gera, de alguma forma, impacto no processo produtivo do jornalismo profissional. E aí, eu entendo que, por exemplo, o jornalismo profissional, se antes era o detentor da produção exclusiva da informação dita correta, ele perdeu esse protagonismo. Mas ganhou uma... Não sei se a palavra é ganhou, mas foi obrigado, e eu acho que foi obrigado, a ter uma outra atividade, a fazer uma outra coisa que não fazia antes, que era o de combater a desinformação. E eu explico por quê. Eu sou defensor e defendo isso academicamente, com artigo. Você tem núcleo de checagem? A gente tem um núcleo de dados que foi estabelecido. A checagem, obviamente, o que a gente faz hoje, que tem como essência do trabalho da gente, e eu trago isso, inclusive, por causa dos meus estudos acadêmicos, é que a gente precisa ser curador das informações que circulam no meio jornalístico. Não foi eu que produzi, não foi o nosso grupo que produziu, mas se tem uma informação equivocada que está circulando nas redes, a gente precisa assumir essa responsabilidade de tentar esclarecer a população sobre essa informação errada. Porque se o ambiente que a gente produz conteúdo informativo correto está contaminado, esse ambiente é ruim para a gente também. Né? E aí eu trago a discussão sobre a curadoria. Não é a curadoria de escolher aquilo que é mais importante, é a curadoria de cuidar mesmo da informação. Hoje eu defendo na redação, e os meus colegas sabem disso, que se uma emissora tal está dando informação errada, a gente não pode se omitir a essa informação. A gente precisa ir atrás dessa informação e dar a informação correta, com fontes oficiais e questionando as fontes oficiais, porque tem uma outra questão que a gente acha que só as fontes oficiais elas vão dizer sempre a verdade. A gente também precisa ter a capacidade de enxergar o que está nebuloso nas fontes oficiais, mas a gente precisa assumir esse papel também de curadoria. Porque senão a gente se omite a contaminação de um ambiente que é nosso. Né? É aquela história, eu estou sentado no sofá vendo a minha televisão e tem uma poltrona suja. Né? Aí eu digo, não, eu não estou sentado ali, eu não vou sentar, eu não quero nem saber. Mas passou 3, 4 dias, aquilo ali vai dar bicho, vai dar tapuru. Me perdoe aí falar tapuru, mas vai dar bicho e vai contaminar o quê? O ambiente. Então a gente precisa lutar contra isso. É simples? Não é. É utópico? Talvez, mas é necessário. O jornalismo atual precisa ser muito mais do que um produtor de conteúdo exclusivo, um produtor de furo. Ele precisa ser curador da informação. Porque, senão, qualquer conteúdo que circula na rede, seja erro do jornalismo profissional, seja até ânsia por audiência, né? Porque o que a gente vê, por exemplo, é muita informação gerada, inclusive pela mídia tradicional e profissional, por conta da pressa.
por conta da busca pela audiência. E aí, por conta disso, você contamina o ambiente inteiro. E aí gera o quê? Gera uma descredibilidade generalizada. Só que o nosso principal ativo é a credibilidade. Se a gente perde ela, e aí? E é por isso que a gente discute o tempo inteiro e se fala muito em crise de credibilidade, crise do jornalismo. Eu acho que a gente vive um processo de transformação hoje muito mais rápido do que foi na época em que a gente escrevia para o jornal. Porque assim, as mudanças nessa época eram a cada 5, 10, 15 anos. Hoje a gente tem mudança a cada 2 anos. Um dia desse a gente não colocava a mensagem do telespectador no ar, hoje a gente coloca. Hoje a gente coloca vídeo, coloca foto. Eu aceleraria muito mais, até usando um slogan que eu acho que é da concorrência, no caso sua, não minha. Em 1 segundo tudo pode mudar. Em 1 segundo tudo pode mudar. Que é da Bandeirante. Eles começaram com 20 minutos, né? Mas depois perceberam que 20 minutos mudaria muita coisa. Em 1 segundo tudo muda. Agora, aí falando nisso, inteligência artificial, você já está lidando com isso? Como é que está na sua cabeça? Porque nós temos aí adiante, bem próximo, uma eleição, né? E a campanha, quer dizer, a inteligência artificial pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. O que temos visto é mais para o mal. No final das contas, depois de muitos estudos, assim, estudos mesmo, acadêmicos, o jornalismo ele precisa ser o que ele sempre foi. A gente precisa fazer o que sempre precisou fazer no jornalismo, com inteligência artificial, com qualquer que seja, ou com qualquer tipo de tecnologia. A gente precisa escutar as pessoas, a gente precisa ouvir na perspectiva plural, a gente precisa apurar, a gente precisa ir no local para confirmar, a gente precisa contestar fontes oficiais e testemunhas, a gente precisa fazer aquilo que sempre a gente vai precisar fazer, com inteligência artificial ou não. Agora, claro, há uma cobrança por agilidade de entrega do produto que gera deficiência no processo natural, orgânico da atividade jornalística. A gente não escuta, a gente não confirma, a gente não apura, a gente dá, quando eu falo a gente, porque eu sempre me coloco dentro do processo, mesmo não fazendo isso, tá? Claro. Mesmo não fazendo isso, eu me coloco dentro do processo porque eu falo como jornalista. O que a gente vê hoje é uma luta para entregar logo um produto, porque as redes sociais colocaram no ar, porque um tal blog colocou no ar, sem fazer a apuração correta, sem ouvir corretamente as pessoas, sem questionar as pessoas. Então, se a gente não faz o básico, é óbvio que o que vai ser consumido vai ser um produto com desinformação. Aí, assim, é todo mundo que faz isso? Não, mas é uma luta diária. A gente produz, sei lá, 4, 5, 6 horas de produção local por dia. Quando eu falo aí, é TV Cabo Branco, TV Paraíba, enfim. Fora o site, você está falando da minutagem do... são 2h30 do Bom Dia Paraíba, mais 1 hora do JPB, mais 25 minutos do JPB 2, mais o Bom Dia. E é tudo muito apurado e discutido e questionado. Pode ter equívocos? Pode, mas é tudo muito questionado, porque a gente luta para fazer o que tem que ser feito, com todas as pressões. Só para esclarecer, você fala no tempo de transmissão e não de produção, não é isso? Não, tempo de transmissão. O apurado que eu falo a produção, antes, né? Até porque aí já entrando no jornalismo da Rede Paraíba, uma coisa que eu vejo eu não vejo com bons olhos. Eu não diria apropriação, mas é uma coisa inteligente, eu acho, que é os famosos consultórios, consultório de advogado, consultório da ginecologista, não sei o que tal. Sempre tem essas colunas, né, que é um conteúdo fácil, uma pessoa falando sobre a própria expertise, sobre o que ela entende e tal. E a reportagem, isso toma tempo da reportagem, toma tempo da informação, né? Enquanto está rolando, tá a moça lá falando sobre... Na CBN, no meu tempo que eu passei lá, tem inclusive nada contra, mas tinha uma coluna sobre estilo de roupa, de coisa e tal. Tudo bem. Aí você liga na TV, aí tem lá um colega falando, dando uma receita de moqueca de sirimole, né?
ou Siri com Todd, ou qualquer coisa do tipo. E esse tipo de conteúdo atende ao jornalismo que você pensa, atende ao jornalismo que você Rubens, quer? É uma coisa que a gente precisa entender que eu, por exemplo, nem tudo que eu vejo na televisão eu gosto. Mas eu preciso entender que eu não faço televisão para mim. Eu não faço televisão para um grupo, eu faço televisão para um público heterogêneo, diverso, de várias idades, de vários pensamentos, com várias necessidades. Então a gente precisa atender nesse tempo todo esse público. Aí assim, eu não gosto do médico, por exemplo, que passa ali 5 minutos, de 5 a 6 minutos, tirando dúvidas. Rubens, tem um público gigante. Não estou dizendo que eu não gosto, não. Não, é isso que eu estou dizendo. Eu posso não gostar. Eu posso não gostar. Estou vendo a questão da produção em si, né? E do que você transmite. Mas continua, a produção continua. Não. É aquela história, enquanto a gente não tira o espaço da reportagem, porque essa reportagem ela vai entrar em outro momento, a gente está ganhando espaço para a produção da reportagem. Então, assim, eu também posso não gostar de receita no telejornal, num sábado. Eu adoro. Né, por exemplo. Mas tem um público que adora, né? O meu programa predileto é que seja doce, da GNT. Você falou isso uma vez. Né? Eu assisto todos. E aí, deixa eu dizer uma coisa. Antes a gente fazia com o que a gente chama de, e ainda continua sendo, uma audiência presumida. A gente presume, isso é um conceito do meu orientador, Alfredo Viseu, que você presume que aquela audiência gosta daquilo ou disso. Né? Continua sendo presumida. E não pesquisa. Vamos lá, continua sendo presumida. Mas hoje a gente tem, de fato, o feedback não só das redes sociais, mas dos próprios aplicativos de mensagem que nos dão retorno sobre um conteúdo. Se o conteúdo é muito assistido, se não é muito assistido. Inclusive porque aquilo que vai, por exemplo, o Globoplay, a gente consegue descobrir, e o Google mostra isso, né? Existem programas para isso que mostram aquilo que é mais visto, que as pessoas gostam, mas isso acaba sendo um parâmetro também, né? Por exemplo, todos esses casos que eu citei, quando eu vejo no Bom Dia, quando você abre a tela para interação com o público, está lá. Não é? E aí, geralmente é em cima, por exemplo, se você está com uma médica lá, tratando sobre doença de pele, você vai ter um porrilhão de gente perguntando. E aí a gente precisa lembrar que, no caso dos médicos, a gente está numa sociedade que as pessoas têm muita desinformação, ou que não tem informação, que não tem educação. E a televisão, no final das contas, serve... o meu livro se chama A Função Pedagógica do Telejornalismo. Não é a pedagogia da escola, da família, mas é a produção de um conhecimento que serve para um público que é desassistido pelo poder público muitas vezes. E não é que a televisão ou a mídia tem que tomar o lugar do poder público, né? Mas é um instrumento importante no processo de esclarecimento, de produção de conhecimento. Eu tenho muitos amigos que não gostam da programação da TV ou não gostam de uma ou outra matéria, e eu preciso dizer o tempo inteiro, olha, essa matéria, ela pode não ser boa para você. Sim, claro. Porque é diferente. Por que é bom você fazer um blog, ou você ter um canal do YouTube, ou ter um podcast e falar para um público? Porque você sabe exatamente aquilo que o público quer. Quem não quer consumir aquilo ali, não está ali. A televisão aberta não é assim. Eu preciso fazer coisas e produzir conteúdo para um público diverso. Tu imagina, o Bom Dia Paraíba tem 2h30 de conteúdo. Mas é porque passou uma matéria de moda, eu não gosto. Poxa, mas a gente passou 15 minutos falando de política. Não me referi a isso, eu falo exatamente dessa coisa que eu disse no início. Eu acho uma coisa inteligente. Entendi. Uma forma inteligente de você até preencher o tempo que você tem. Em alguns momentos serve para preencher. E de uma forma que agrada. Está visto que agrada. Agora, como eu sou muito restritivo, eu já penso o seguinte, que com mais um repórter, aquele assunto, eu estaria com um cabo na rua, pesquisando, juntando. Falar da dengue. Aí vai trazer um médico para o estúdio, aí você vai... Mas você já reparou que tem matéria, o repórter fazendo para dengue? Lógico que tem. Eu estou falando o seguinte, que a minha preferência é de ter gente, colega, o jornalismo profissional, cuidando desse assunto. Cuidando com diversas fontes. E não apenas com um especialista na bancada do estúdio. Nesses desafios, inclusive de produção, Rubens, a gente busca muito manter manter aquilo que é mais caro para a gente, é o repórter. O repórter continua indo para a rua, ele continua fazendo reportagem. Até no Jornal da Paraíba, no G1,
que são portais, a gente tem lutado, ou pelo menos a gente tem lutado para que isso ocorra, né? Porque a essência é esse olhar do repórter. Estou na editoria geral de jornalismo, mas eu sou repórter. O meu olhar tem que ser de repórter. Exato. Né? E assim, a gente não pode perder essa essência. É claro que o dia a dia, as pressões, a rotina, as insatisfações geram muitas vezes a diminuição desse tesão de ser, de olhar, de reportar. Mas essa é a essência do trabalho da gente, com todas as dificuldades. E o que ocorre? A gente lá tenta manter essa essência, né? Vai ter entrevista ao vivo com o médico, vai ter entrevista, a gente vai falar sobre moda, a gente vai fazer uma competição sobre quem faz o melhor cuscuz. Eu sempre fui muito, por exemplo, preconceituoso no sentido de, a gente vai fazer uma competição num jornal. Quando você bota isso no ar, pipoca. As redes sociais da gente pipocam. Né? O WhatsApp, a gente recebe dezenas, centenas de mensagens. E aí você para analisar e diz, olha, poxa, eu faço televisão não é para 5 pessoas. Eu não faço televisão para 10 pessoas. Eu não faço televisão para 10 mil pessoas. Porque o que ocorre hoje? Outro exemplo desse ambiente informacional, poluído, ágil. Várias discussões éticas temos na redação todos os dias. Bota isso, não bota, tira, coloca isso. Mas as redes sociais tá bombando. Bombando nas redes sociais são 10 mil curtidas, Rubens. Se eu pego esse material e coloco no JPB2, são 100 mil pessoas vendo. Eu não posso medir a importância de um conteúdo, esse valor notícia, só simplesmente porque está bombando na rede. É preciso saber se de fato está bombando na rede, se é importante e se tem interesse público. Agora, claro, mas esse interesse público é definido por quem? Não é por mim, não é por um gatekeeper. A gente precisa discutir, que é uma coisa que eu defendo desde sempre. Tem um texto de Rogério Cristofoletti, tá no observatório, ele tem um observatório lá no Sul, que ele fala de um dos prejuízos grandes da pandemia com relação à redação. Foi a saída das pessoas para trabalhar em home office. Por quê? Porque a redação ela precisa ser viva. E ser viva significa discutir as questões, pontuando, porque cada olhar é um olhar, né, sobre as coisas. E é isso que a gente tenta fazer. Essas discussões elas precisam ocorrer. Não dá para decidir, a gente vai dar isso ou vai dar aquilo, sem uma discussão ampla do processo. Porque só com essa discussão é que a gente vai conseguir chegar ao resultado mais próximo do que a gente deseja para um público que, repito, é heterogêneo, disperso. E se antigamente você via televisão de maneira dispersa, hoje mais do que nunca você vê com o celular na mão, que está na segunda tela, que está consumindo outro conteúdo, que muitas vezes consome o conteúdo da televisão ali na rede social, porque prefere ali, porque ali ele pode comentar, e olhando para a televisão ele não pode fazer isso. Enfim, o que eu quero dizer é que, no caso da televisão especificamente, a gente precisa falar para um público diverso, né? E eu já não me afeto com críticas, por exemplo, eu não gostei daquele conteúdo, eu não gostei daquilo. Mas você gostou daquele? Ok. Porque, por exemplo, nessa semana, a gente falou sobre... A gente teve o médico, teve receita, teve serviço, mas teve a discussão sobre 60 anos do golpe, teve matéria especial sobre pessoas que resistiram ao golpe, teve política partidária, teve o rame-rame, mas teve decisão. A gente precisa olhar a partir dessa perspectiva diversa. Agora, claro... O balaio está surtido. O que a gente precisa fazer é fazer com qualidade, é lutar para que tenha mais qualidade. E qualidade, num processo de produção jornalística, significa boa apuração, pluralidade, questionamento. Questionamento é algo que você sabe fazer muito bem, sempre foi um mestre, né? O desvelamento, o serviço. Falando em questionamento, dentro do grupo do Observatório, a quem cobre, claro, ou tem a expectativa de que nos famosos debates da campanha eleitoral, as emissoras que vão promover esses debates, elas possam estabelecer ou criar pelo menos uma bancada que possa fazer um papel de agência de checagem na hora. Eu acho muito complicado isso, mas, por exemplo, dizem que um candidato vai
candidato ao governo, ou que já foi governador, por exemplo. Aconteceu numa campanha passada, essa aí eu pude acompanhar porque eu estava no front, eu estava na vitrine, né? O candidato chegava num debate e dizia, eu fiz 2.600 quilômetros de asfalto na região tal, né? Ele esquecia aquele dado, no outro debate ele já aumentava para 3.000 e tanto. E você não tinha, evidentemente, você não tinha como se contrapor a isso. Então você fica um mediador lá, que é o cara, o mediador é mais um apaziguador, não está mediando coisa nenhuma, para controlar o tempo e tal, aquelas coisas todas. Mas o cara chega lá e diz uma mentira, como é comum dizer hoje, uma fake news. Né? Todo mundo chama de fake news. Mas é uma mentira, em resumo é isso. Cara, é uma mentira deslavada, seja candidato A ou B, da oposição de governo. E você não tem como dizer ao público, esse cara está mentindo. Você acha possível acontecer nesta eleição? Rubens, na hora, com o mediador dizendo isso, não. Mas não é o mediador. Não, a produção está ali com uma checagem, 2 ou 3 pessoas fazendo aquela checagem, daquelas informações. Certo. Tá certo? E na volta do intervalo a gente tem uma informação. Isso é impossível? Eu não acho possível porque, inclusive, você... A janela é curta. A dinâmica é estreita. Mas, não sei se você lembra disso, em 2022, a gente fez essa checagem em parceria com o Bode Fatos, o Jornal da Paraíba. Mas foi pós, né? Pós, vamos lá. É pós, né? Mas foi a primeira experiência. Mas isso pode ocorrer, eu não vou dizer para você quais são os projetos que a gente tem para a eleição. Mas isso pode ocorrer, no sentido de a gente, por exemplo, estar num evento, produzir um evento e você ter uma checagem paralela, né? Não vai estar na TV, mas vai estar nas redes sociais e depois, por exemplo, de um debate, a gente pode trazer isso. É um objetivo. A gente precisa lembrar que para fazer checagem, e não é algo simples, você precisa de equipe, você precisa de dados. Agora, é um caminho necessário. E aí eu vou lhe dizer porque é um caminho que a gente busca. É necessário por tudo que eu lhe falei durante essa conversa. A gente vive numa sociedade de desinformação, né? Muita desinformação. Então a gente precisa ser curador dela. E para ser curador dela no processo eleitoral, a gente precisa de uma equipe específica para fazer essa checagem. Porque é nesse período eleitoral em que agentes públicos, aquelas pessoas em que a gente vai votar e que serão nossos representantes, geram muita desinformação e a gente precisa ter capacidade. E aí eu não falo que a gente devia fazer sozinho isso. A imprensa, de maneira geral, deveria fazer isso. Ter a obrigação de fazer isso. Porque é uma forma da própria imprensa se proteger ou proteger a sociedade desse conteúdo. Mas eu digo de desinformação. Esse tipo de conteúdo que um candidato traz para a frente das câmeras num programa ao vivo é muito sério. Mas, por exemplo, numa entrevista eu já não aceito. Se eu tiver informação... Sim, claro, numa entrevista. Eu estou falando no debate porque vai ser uma transmissão ao vivo me parece que tem uma audiência aí em torno de 19%. A história dos guias eleitorais e tal, no meu tempo, eu digo, sempre estou voltando ao meu tempo, era em torno disso. Aí você teria 19% de audiência do público estimado que está assistindo televisão, concentrada ali, é muita gente. Está recebendo informação do cara que veio e disse, não, fui eu quem descobriu o Brasil, não foi Pedro Álvares Cabral, não. E ninguém diz nada, a não ser um candidato, outro candidato que possa rebater isso. O opositor. Agora, o veículo deixa passar. Aí você diz, não, mas posteriormente a gente faz. Posteriormente já, porque o público já é outro. Mas você não entende que, por exemplo, se você tiver essa dinâmica, vira um debate e não vira... vira um debate entre o mediador e a emissora e o candidato? Não. Bom, tudo pode acontecer. O exemplo do candidato, ao ser confrontado pela produção ou pelo mediador, né, que ele cometeu uma mentira, claro que ele pode, evidentemente, reagir. Eu acho que o grande problema... É uma coisa seguinte, eu acho que temos que... Rever. Não. E a gente tem que chegar nesse ponto. Nesse ponto, eu entendo. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo de 2022. A gente 2020 e 2022, a gente teve candidatos aqui em João Pessoa e na Paraíba que tinham um discurso e uma fala em uns números e a gente fazia checagem. Essa checagem, o evento era à noite, essa checagem era publicada de manhã no Jornal da Paraíba. E a gente viu que ao longo da campanha ele foi ajustando o discurso para a realidade.
Começou com uma informação, a gente publicou que havia fake naquela fala, na outra já trouxe uma outra informação, na outra... A exigência agora é que a gente consiga fazer uma checagem mais instantânea, mas não acredito que é possível fazer nesse formato de debate, porque senão não vira um debate entre os candidatos, mas um debate entre o mediador, que vai dizer, olha, essa informação que o senhor deu aí, ela é equivocada, ou ela é falsa, ou ela é parcialmente. Só que aí o candidato vai querer rebater, né? Então, assim, eu acho que nesse formato, agora a gente precisa entregar, e aí a minha opinião, e é uma luta que travarei, obviamente, a gente precisa entregar à sociedade informações corretas de um debate, seja on time, seja logo na hora, instantaneamente, né? Na hora do que o debate está acontecendo, ou depois. Mas essa sociedade precisa ter, sim, a informação de que aquilo é um equívoco. Numa entrevista, e eu fiz muitas entrevistas nos últimos 15 anos com candidatos a prefeito, de 2008 para cá, eu fiz todas as entrevistas com candidatos a prefeito e a vereador e a governador. E em todas as entrevistas, como eu estudava muito os dados, se viesse um dado errado, eu rebatia. Porque eu tinha certeza daquele dado. Né? Dados de analfabetismo, dados de saneamento básico. Eu ainda lembro de muitos dados porque eu vou acompanhando. Né? Por exemplo, em 2000, nós tínhamos na Paraíba 29% de analfabetos. Em 2015, passamos para 17% ou 15%. Hoje temos 13%. Esses dados eu tenho. E eu vou rebater numa entrevista. Agora, acho que no debate, para você fazer isso, é complicado. Agora, mas necessário. Agora, de fato, é necessário, sim, a gente entregar, seja que meio for, sabe, Rubens? Talvez a gente não vá fazer isso, a solução, vamos pensar numa solução, eu tô refletindo contigo. Sim. A gente faz um debate de 1 hora, acaba o debate, a gente vai apresentar a checagem. Tudo bem. Como eu acho que a Bandeirante faz isso. A gente vai apresentar a checagem. Eu não sei, porque aí eu posso até misturar as redes e emissoras, mas eu acho bacana se você faz, não na hora, porque aí já é o ideal do ideal. Mas se você tem, logo após o debate... Pronto, acho que... Um programa de análise do debate. Ok, aí funciona. Só que, claro que a audiência vai cair, né? Porque acabou o debate, acaba desliga. Não. Se for tarde da noite, sim, né? Não, e geralmente é tarde da noite, porque, claro que, no seu caso, a gente sabe que a Globo, depois das 9h30, a Globo tem uma grade, é uma grade cruel, né? Ela não vai deixar de... 10h30. Não vai deixar de faturar a novela das 9 para botar um debate, aí, né? Aí vem aquele cabo lá de... No final das contas, é importante. E aí eu defendo, independentemente de ser na hora, de ser depois de um programa, eu defendo que a gente consiga, enquanto jornalista, enquanto atividade profissional no jornalismo, a gente consiga, sim, criar mecanismos para desmontar o discurso simulado, falacioso, falso, do agente político no processo eleitoral. Exatamente, porque meu caro Léo, o que está em jogo é a verdade. Exatamente. E você não pode, eu não concebo como cidadão, tá certo? Tá diante de um aparelho de TV ou de um celular, vendo um cara dizer uma mentira. Eu sinto a mesma coisa. Não é? E depois ninguém diz, rapaz, esse cara está mentindo, o povo precisa saber que ele está mentindo. E esse cidadão corre o risco, ele não corre o risco, a população, a sociedade corre o risco de vê-lo governando. Não é? Eu me lembro das histórias dos leitos eu fiz tantos leitos, como se o cara fizesse leitos. E eram números tão... que iam se somando, iam se acumulando. Eu abri 1.500 leitos. Não, daria para botar toda a população deitada. Imagina, e não era só a população doente, não, a população mesmo sadia. Bicho, então, são essas coisas... E acho que a gente, de fato, precisa, não é se profissionalizar, mas ter e no final das contas é isso, é ter um olhar mais atento para isso. A gente precisa dominar a capacidade de curar a informação, que é, de fato, cuidar dela, porque ela é o nosso principal material, o nosso principal produto. Ponto. Seja na eleição ou não.
Não dá para negligenciar, Rubens. A gente não pode abrir mão de cuidar dessa informação quando ela está circulando de maneira equivocada, seja nas redes. Eu sou defensor de que, se tem algo, e já fiz isso na redação da TV Cabo Branco, mesmo antes da editoria, que era o seguinte: se tem algo circulando nas redes e que está circulando muito e está reverberando muito e é falso, a gente precisa puxar para si a responsabilidade e dizer, olha, esse assunto está sendo muito discutido nas redes sociais. A gente foi ouvir especialistas para saber se isso de fato é verdade, se aconteceu, se não aconteceu. Porque se a gente não assume essa responsabilidade, como eu disse, o ambiente fica contaminado e a credibilidade que a gente quer alimentar, que a gente quer manter e luta todos os dias para ter, e repete discursos, e tenta fazer a matéria legal, e tenta fazer investigação, e tenta fazer denúncia, e tenta fazer algo pedagógico, didático, né? Tudo isso vai para água abaixo, porque o ambiente está todo contaminado. É aquele exemplo que eu dei. Eu não consigo assistir televisão num local que não tem um mau cheiro. Consegue? Não. Não, de jeito nenhum. E a luta é justamente essa. Mas vamos aí... Temos uma boa expectativa de que, com os controles, né, dos próprios veículos que zelam pelo jornalismo profissional, a gente possa ter uma coisa mais limpa, né, ou com mais, digamos assim, com mais cidadania, com mais verdade, né, tanto da parte dos veículos quanto da parte de quem vai disputar essa próxima eleição, porque ela... Realmente, me parece, a eleição municipal me agrada acompanhar mais do que as eleições estaduais. Entendeu? Porque eu tô... Até porque você está na cidade, né? A gente está na cidade, né? Você sabe, não dá para inventar uma história, né? Eu estou preocupado com a barreira do Cabo Branco, eu fico preocupado com o avanço do mar e tal, essas coisas que a gente discute aqui todo dia. Mas a gente está a 1 minuto de completar 1 hora dessa nossa conversa. Já? E eu gostaria muito de agradecer a você, a sua presença, a sua disponibilidade de ter vindo aqui. A gente sabe o quanto você hoje é um homem ocupado, né? Mais do que já era. E dizer aí ao nosso Coxinha que já pode encerrar, Coxinha, tá certo? Luciano Coxinha, né? O nosso diretor técnico. Você é mais famoso que Silvio Santos. Não, isso aí é uma potência elevada ao cubo. Então, brigadão aí, você Obrigado, fica com a palavra para se despedir aí dos nossos telespectadores. São poucos, mas são bem qualificados. Eu espero que eu tenha contribuído com essa reflexão, que não para aqui. Eu acho que a gente precisa refletir o jornalismo diariamente, o tempo inteiro, até porque o jornalismo ele vive em mutação. Como eu disse que o desafio era maior agora por conta da velocidade, essa mutação é cada vez mais rápida. Então a gente vai ter que, de fato, estar discutindo o tempo inteiro. Não tem o que fazer. A gente tem que estar discutindo. Não sonho em um ambiente informacional limpo, perfeito. Não sonho com isso. Mas tem que ser horizonte. A gente tem que olhar e dizer, não, a gente vai lutar para que isso ocorra com o básico, né? Só para concluir, na minha tese de doutorado, eu faço uma espécie de transposição dos saberes de Paulo Freire na educação. E eu transfiro elas para o jornalismo. E o que ele traz para a educação é muito, muito caro para o jornalismo, que é a escuta, a criticidade, a capacidade de entender os limites e esgaçá-los quando possível, né? A capacidade de entender o lugar das pessoas, né? Então, essa transposição significa dizer que a gente precisa fazer o que o jornalismo traz de básico, né? Perfeito. Para você chegar, obviamente, à melhor informação. Esse processo é perfeito? Não é perfeito. Nunca foi perfeito, né? No jornalismo nunca foi. Só estudar para você perceber que nunca foi perfeito. Mas é uma luta constante e diária. Mas a gente vai ganhando aos poucos. É isso. Pois, gente, obrigado aí pela presença. Dá um like aí para dar uma moral para a gente, tá bom? E o Observatório Debate volta na próxima semana com mais um entrevistado nessa série que a gente está fazendo com diretores de jornalismo ou editores gerais de jornalismo do sistema de comunicação. Um abraço e até lá.